Bom, nós empregamos então forense, como eu já citei, nas empresas e a realidade, e isso eu falo também para quem está começando em segurança da informação e vem falar para mim: "Fábio, eu quero trabalhar com forense digital". Primeira coisa que eu falo, né, se essa pessoa está começando, já não é um profissional de segurança que tem bastante tempo e está tentando se especializar nessa área. Eu falo: "Procura o vagas de forense computacional". Uma vez que você se formou, e aí isso reforça porque que eu também não indico pós-graduação, né, especialização de forense computacional. Vai procurar o mercado, quem que contrata esse tipo de profissional? E você vai ver que, infelizmente, por mais que esse profissional ele tenha que ter uma boa qualificação, por mais que esse profissional tenha que ter bastante tempo de experiência, o número de vagas é pequeno. Então, poucas empresas têm vagas para profissionais de forense. Eu falo aqui, costumo falar sempre, que a área de pentester oferece poucas vagas. A área de forense oferece bem menos ainda. Então, se você parar o vídeo aqui ou terminar o vídeo aqui, vai lá no LinkedIn e procura forense computacional, forensic, e você vai ver que o número de vagas, óbvio, vão existir? Vão existir. Mas se você comparar com outras áreas da segurança da informação, você vai ver que existem muito mais vagas de outras áreas de segurança da computação, da informação do que de forense. Então, se você hoje está começando a área de segurança da informação, eu absolutamente não te recomendo você se dedicar hoje para se tornar um profissional de forense. Por quê? As vagas são poucas. E às vezes você vai acabar se frustrando, puxa, tentei na área de segurança, mas não deu certo. Não, é porque você tentou uma área que é muito nichada e tem pouquíssimas vagas. Onde tem esse tipo de vaga? Na maioria dos casos, quem contrata esse tipo de profissional são as forças policiais. Polícia Federal, às vezes, em alguns casos, Polícia Civil, certo? Então, são concursos que não abrem sempre, não é sempre que tem esse tipo de concurso. Um perito, normalmente, ele fica bastante tempo na profissão, então você tem que esperar um perito aposentar ou esperar que o Estado ou o governo tenha ali mais grana para contratar mais peritos, né? E não é sempre. E as provas para perícia, né, para perito computacional, elas são bem complexas. Você tem que fazer provas escritas, você tem que fazer provas práticas, você tem que fazer entrevista. Então, se você for no YouTube e procurar como prova para perito, você vai encontrar alguns vídeos, né, de provas orais de perícia forense. Às vezes o cara que está te examinando vai falar qual a tecla de atalho que você vai digitar para salvar não sei o quê. Qual a tecla no browser Office, no browser Firefox, como que você chega no histórico do browser. Então, assim, são perguntas bem complexas, tá? Por mais que você seja um profissional de segurança, algumas delas você não vai conseguir responder, porque são muito específicas para a área de perícia, tá? Outro local que você pode trabalhar também é como perito da justiça. Então, em alguns casos, a justiça ela recebe um processo e aí um advogado contesta e fala: olha, esse arquivo aí eu estou com a suspeita que ele foi manipulado. Então, o que, que o juiz faz? Ele convoca um perito que seja neutro entre as partes, ele não é o perito do advogado de acusação, nem é do Ministério Público, nem é o de advogado de defesa. Ele convoca um perito neutro, que ele conhece e tudo mais, para examinar o arquivo e aí dar certas respostas que o juiz vai formular. O juiz, os advogados, né, vão formular algumas perguntas. Vão perguntar: senhor perito, há indícios que esse arquivo foi manipulado? Senhor perito, esse arquivo tem alguma configuração de segurança? Esse arquivo é criptografado? Então, às vezes, você tem que responder algumas coisas. E aí você vai ter acesso às evidências para você poder fazer esse exame e poder gerar o seu laudo
para o juiz, certo? Nesse acesso às evidências, obviamente, você não pode, você tem certas restrições. Às vezes você não pode tocar na evidência, às vezes você tem que copiar aquela evidência, por exemplo, for um HD, você tem que fazer uma imagem, né, ipsis literis, né, uma imagem bit a bit daquele HD para outro HD e você vai fazer a sua investigação no seu equipamento, no seu HD, obviamente para preservar o HD original, que é a evidência daquele processo. Então, a justiça também convoca esses peritos. E você também pode ser um perito de um advogado. Às vezes o advogado ele vai entrar com uma ação, então ele convoca, ele chama um perito, ele paga esse perito particular, né, para dar uma opinião sobre um assunto, para dar uma opinião sobre como coletar uma prova, para ajudar a elucidar algum caso, para examinar certas situações, para trazer novas questões ao caso. Então, também você pode trabalhar diretamente para um advogado. Aí pode ser um advogado criminal, tributário, diversas áreas, trabalhistas, eles podem utilizar. Mas não é sempre que eles utilizam. Eles não vão contratar o perito para trabalhar no escritório de advocacia. Eles vão contratar conforme eles precisam. Então, por isso que eu falo que às vezes o perito de forense computacional nem sempre ele tem tanto trabalho assim.